E bem-vindo ao meu canal do YouTube. Hoje estou com vocês aqui no dia do Jogo do Brasil. Daqui a pouco o Brasil e Noruega entram em campo. E todos vamos torcer, obviamente, todo mundo torce muito, né? Mas, na verdade, o jogo de futebol é um paradoxo, porque vamos supor que o Brasil ganhe, né? O que isso prova? Prova nada, né? Vamos supor que a Noruega ganhe. O que isso prova? Não prova nada, né? Absolutamente nada. Se o Brasil ganha, eu torço para o Brasil ganhar, mas se o Brasil ganha, o que significa isso a meu respeito? O que na minha vida fica melhor, fica provado através da vitória do Brasil? Né? Absolutamente nada. Né? Mas a gente torce, misteriosamente a gente torce. Né? É curioso porque, se você for ver na China antiga, Confúcio era um filósofo anticompetitivo. Confúcio não achava uma boa estratégia de vida você competir com as pessoas. Porém, é interessante ver que Confúcio se permite a ele mesmo competir no arco e flecha. Né? O arco e flecha é um esporte comum na China antiga, meio como o futebol hoje. E nessas circunstâncias do arco e flecha era assim permitida a competição. É interessante Confúcio ter dito isso, né? Por que será? Eu também não sei direito. Mas ele admite que no arco e flecha cabia ser competitivo. Né? Agora, de um modo geral, em outros âmbitos da vida, nota-se que a competição é muito danosa. Né? A pessoa sofre, e às vezes sofre muito, por causa desses desejos competitivos desnecessários. Eu tive familiares que foram extremamente competitivos, né? Extremamente. E aí, por exemplo, faz um erro, né, na vida, comete um erro grave, e aí como admitir isso? Não admite, porque admitir seria perder a competição, não é verdade? Então não admite o erro nunca, porque ao admitir está perdendo a competição. E assim perde-se a oportunidade da correção, né? Perde-se a oportunidade de corrigir a si mesmo, que é uma das metas da vida, né? Corrigir-se a si mesmo. E aí essa pessoa vai adiante, porque não corrige o erro, né? E aí não corrige a falta de correção. Por quê? Porque a vergonha acumula. É uma vergonha inicial de ter errado, e depois uma vergonha secundária de não ter corrigido o erro, né? E assim por diante, surge o que eu chamo da vergonha da vergonha. Né? No primeiro momento, teve vergonha de admitir um erro. No segundo momento, tem vergonha de ter tido vergonha de admitir o erro. Né? E aí cai num negócio absurdo, porque não sai nunca mais disso. Entra num buraco e não sai nunca mais, porque é a vergonha da vergonha. Não sai nunca mais do buraco, de tanta competição que tem na cabeça, né? Entendeu? Infelizmente, eu tive que conviver com pessoas assim. E qual que é a solução, né? Qual seria a solução? É difícil a solução mesmo, né? Para quem competiu uma vida inteira, como é que você soluciona isso? É complicado, né? Uma das estratégias que o ser humano usa bastante é a religião. É aquele velho, né? Se Jesus está por mim, quem estará contra? Né? Nesse sentido, você não tem tanta vergonha de admitir seus erros, porque Jesus te ampara, né? E a partir daí fica mais fácil. Você não se sente deslocado, despertencente, somente por ter perdido a competição. Você pertence já em função de Deus, Jesus, que se quiser, né? E esse pertencimento cósmico é uma salvaguarda contra as misérias dessa vida, né? E aí talvez nesse âmbito seja possível uma pessoa competir a vida inteira, mas finalmente chegar no fim da vida e dizer não, Deus é mais importante, o amor é mais importante, a solidariedade é mais importante, né, do que toda essa competição. Né? Seria um grande momento na vida dessa pessoa admitir que não está certo essa visão da vida totalmente competitiva desse jeito, não é verdade? É interessante observar, por exemplo, que no grupo do chimpanzé existe um macho alfa muito destacado que manda realmente, né? Existe uma hierarquia no grupo do chimpanzé. Os grupos humanos, eles já são menos hierárquicos, né? O ser humano, ele é mais igualitário, ele é mais negociador, mais conversador, até porque o chimpanzé não tem o refino da linguagem que nós temos, né? Que nos permite ser um antropóide muito mais colaborador uns com os outros. Colabora, às vezes, de maneira muito sutil, que os chimpanzés provavelmente não conseguem colaborar tanto, de maneira tão sutil como o ser humano, né? Só que fica uma dualidade no ser humano, porque alguns instintos é, antropóides, chimpanzínicos, ainda estão lá. E às vezes as pessoas querem mesmo ser mais que os outros, né? Ao mesmo tempo que a cultura humana pede que sejamos colaborativos. Acaba havendo, muitas vezes, nas vidas das pessoas, esse conflito, essa dualidade entre competir e colaborar, né?
as pessoas enfrentam essa dualidade em suas vidas, colaboro ou compito, né? E muitas vezes tem a competição traz vergonha, muitas vezes traz vergonha, porque muitas vezes a pessoa um pouco mais competitiva, ela dá uma aparência de imatura. As pessoas mais maduras são aquelas que não competem, né? Aquelas que competem são meio imaturas, meio infantis mesmo, né? O que traz vergonha para a pessoa que é competitiva, né? E aí, de novo, cai no buraco, né? Vergonha, vergonha da vergonha, e por aí adiante e vai tudo por água abaixo, né? É complicado. É complicado porque os sentimentos competitivos, eles ainda existem no ser humano, né? Eles ainda existem. A busca chimpanzínica por ser o líder da sociedade, ela ainda existe no ser humano, né? Os instintos competitivos estão presentes. Mas a cultura pede que sejamos colaborativos, né? E fica essa dualidade, que talvez, como eu disse há pouco, seja melhor resolvida através da religião, né? Ou através não de uma religião, mas de um misticismo, vamos dizer assim, né? De um pertencimento cósmico. Quando a grande satisfação da sua vida vem de você se sentir pertencente ao cosmos, o fato de alguém ter te superado nesse ou naquele âmbito já não tem tanta importância, né? Enfim, talvez o melhor da vida seja que a gente possa andar por aí confiante, sendo nós mesmos, né? Sendo nós mesmos, sem necessidade de fingir isso ou aquilo, porque já não estamos tão preocupados em superar o próximo, né? Estamos mais preocupados, talvez, com nós mesmos, com a ética, de não fazer nada errado, de amar as pessoas, pelo menos as pessoas próximas, amamos, talvez não toda a humanidade, mas pessoas próximas. Temos amizades, procuramos ser corretos, seguir uma ética, né? Seguir essas linhas de pensamento, de ação, sem necessidade de ficar provando isso ou aquilo, né? Enfim, né? E é interessante porque na minha vida surgiu uma acusação vinda dessas pessoas, né, que se dizem muito entendidas, veio aí uma acusação interessante porque, na verdade, o que essas pessoas diziam de mim era muito peculiar, porque eles diziam o seguinte: eu era muito competitivo, mas, mesmo assim, o que eu queria mais era ser derrotado. Eu queria mais alguém que viesse até mim e derrotasse as minhas opiniões. Eu queria ser humilhado, de preferência em público, humilhado em público de preferência, né? Então, fica uma coisa muito esquisita, né? Eu buscava a derrota, eu buscava a humilhação, eu buscava alguém que argumentasse melhor que eu, né? Coisas que nunca aconteceram na minha vida, né? Nunca foi assim, eu nunca busquei ser humilhado. Eu acho que pouquíssima gente nesse mundo gostaria de ser de fato humilhado, né? É um prazer muito estranho, sadomasoquista, muito estranho, que não tem nada a ver com a minha vida e nunca teve, né? O que tem a ver com a minha vida é muito mais sentir-me eu pertencente ao cosmos, tranquilo, conversar com as pessoas sem a necessidade de superá-las, né? Procurando sempre a amizade, a colaboração, o entendimento, né? Então, por hoje, eu conversei com vocês aqui sobre a competição, né? Competição existe, é um instinto humano, é um instinto antropóide a competir, mas, ao mesmo tempo, a cultura nos pede que sejamos colaborativos e, no final das contas, eu acho que é mais produtivo a gente se esforçar para ser colaborativo muito mais do que competitivo, né? Dá mais segurança, dá mais prazer, dá mais sensação de estar pertencente ao cosmos, não é verdade? Então, hoje conversei com vocês aí sobre competição e que ganhe o Brasil daqui a pouco da Noruega. Até logo, bom jogo para todos.